Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2026. Bem-vindos a mais uma rodada do ciclo de estudos de autociência passo a passo. Hoje vamos dar um passo sobre o estudo do livro Fábrica da Realidade. Vocês já leram o livro, né? Vou fazer uma pequena abertura aqui. Hoje eu não preparei nenhum slide, só vou ficar eu aqui na tela mesmo. Aí eu vou fazer uma abertura, vou falar algumas coisinhas e depois convido vocês a conversarem sobre o tema, façam perguntas, tragam os assuntos de vocês sobre o tema e a gente vai explorando, tira as dúvidas e tudo mais. Vocês começaram em janeiro, primeira segunda-feira de janeiro, vocês começaram esse ciclo de estudos, vocês já deram uns 10 passos aí, pelo menos. Foi 2 meses, janeiro, fevereiro, março, né? Falar para vocês que esse livro que vocês leram aí, nos primeiros ciclos de estudos, ele já foi, eu acho que, o segundo livro. Os alunos começavam lendo o Apocalipse e depois já ia para a Fábrica da Realidade. Não, devia ser o terceiro. Tinha Ciência do Óbvio. Ciência do Óbvio, Apocalipse, Fábrica da Realidade. Provavelmente assim. Imagina o pulo que o povo tinha que dar, né? Vocês entre o primeiro e o livro Fábrica da Realidade agora tem uns 8, né? É tipo assim, tinha um degrau muito alto, eu fui colocando degraus para facilitar a entrada. Então agora vocês entram no Fábrica da Realidade já passando pela fase da iluminação. Teve época que nem tinha a fase da iluminação. Tinha que iluminar assim na raça, né? Por conta própria, não tinha muita ajuda, não. Já chegando na Fábrica da Realidade. Mas agora que tem, né? Para quem está nesse ciclo de estudos, quem é calouro nesse ciclo de estudos 2026, pegou já mais facilitado. E vocês tiveram toda uma preparação para chegar aí na Fábrica da Realidade. Toda uma preparação. Muito bem. Aí, ainda assim, mesmo com toda a preparação, vocês chegaram aí e falaram, mas assim, como assim, Ferrari? Eu não sou nada. Eu tenho que ser alguma coisa. Percebe? A gente quer ser coisa, né? A mentalidade materialista, ela, se não coisificar, ela não suporta. É insuportável. Como que a tal não coisa? Não coisa. Tem que ser alguma coisa, tem que ter alguma. Mesmo que for uma coisa fantasiosa, assim, fantasmagórica, a palavra não era essa. A palavra era tipo assim, esvoaçante, etérea. Essa palavra que eu queria falar. Mesmo que for uma coisa etérea, assim, né? Um vaporzinho, sei lá, um fantasminha, já é alguma coisa, né? Agora, nada é coisa nenhuma. Tem um detalhe interessante que na língua inglesa, a palavra nada, ela ela é diferente. A palavra nada em inglês se fala nothing, que é uma junção de 2 palavras, no, não, e thing, coisa. Não coisa, nothing. Não coisa, em inglês, na cabeça de um americano, significa nada.
Então, você fala, o que você tem aí? Não tenho nada, nothing, nada. Não coisa. E é isso, né? O fato de ser uma não coisa não significa que não seja algo. O nada, ele é uma não coisa, mas é o potencial para tudo. Mas não é coisa nenhuma, não tem forma. Potencial não tem forma. Então é difícil da gente assimilar e de engolir, né? Que a gente quer ser alguma coisa. A gente passou a vida inteira acreditando que é alguma coisa, e pior, né? Pior do que passar a vida inteira querendo ser, pensando que é alguma coisa, a gente luta para ser alguma coisa, né? A gente luta, é uma luta. Eu quero a luta pela fama. É isso, né? A luta pela fama, eu quero ser alguma coisa, e é uma coisa de valor, uma coisa muito importante. Essa é a luta pela fama. Então, todo dia a gente está lutando para ser alguma coisa, e não qualquer coisa. A gente quer ser uma coisa foda, uma coisa assim, que todo mundo reconheça, que seja mais top. E fica lutando para isso. E posta no Instagram. E aí, como é que vai aceitar que o que a gente é uma não coisa? A gente não é coisa nenhuma. Não é fácil de engolir. No começo. Porque depois, quando você entende mesmo que é fato, né? Primeiro é fato. Então não adianta você lutar contra os fatos. É uma luta em glória. Você vai lutar, vai perder, só vai conseguir fracassar. Fracasso. Toda vez que você lutar contra o fato, contra o óbvio. E outra, essa luta é estressante, né? Ela é estressante, fadada ao fracasso e estressante. Aí quando você percebe como que isso é estressante, você solta, você larga. Tá, tudo bem, sou coisa nenhuma. E posso ser qualquer coisa, porque eu não sou uma coisa. Eu sou potencial para qualquer coisa, para tudo. Aí fica leve, fica super leve. Começa a flutuar, assim. É uma delícia. E aí você fala, pô, por que eu não fiz isso antes? Não fez porque você queria ser alguma coisa, né? Porque a sensação que dá, se eu não for coisa nenhuma, se eu for nada, então eu vou desaparecer, desintegrar, e não vai. Olha eu aqui, não desapareci, não desintegrei. Não vai. Não vai mudar nada, só vai acabar um equívoco. Você vai deixar de acreditar em um equívoco que, na verdade, não te ajuda a viver bem, só te atrapalha. Mas não era isso que eu ia falar na introdução. É que eu fui falar da não coisa, né? Vocês leram o livro e vocês entenderam muito bem o que está lá, a maioria entendeu muito bem. Tal. Então eu vou aproveitar e conversar com vocês de aluno mais velho para aluno mais novo. Simples assim. Vocês estão começando uma caminhada que eu já caminhei. E já estou há mais tempo caminhando. E o que vocês recebem da oficina sou eu falando dos buracos que eu já caí, saí, dos equívocos que eu já cometi, não cometo mais, das crenças equivocadas que acreditei e percebi que eram equivocadas,
E aí vou colocando isso aí no conteúdo da oficina como forma de ajuda para quem está na caminhada, quem vem no ciclo de estudos. Tá. Então, falando de aluno mais velho para aluno mais novo, eu vou dizer uma coisa hoje que eu vou repetir muitas e muitas vezes no ciclo de estudos. Muitas e muitas vezes. Porque é muito importante você se conscientizar disso que eu vou falar hoje, agora, nesse exato momento. É muito simples, mas é muito fundamental, muito importante. E vai te ajudar em muitas situações, muitos casos, muitas vezes que você estiver lidando com a sua experiência. Se recorda disso que eu vou te falar agora. Porque disso se desdobra tudo. É disso que tudo se desdobra. E o que é isso? Você é um ser humano, né? Porque você está participando de uma brincadeira onde você, ser, veio se autorrealizar na experiência humana. Então, você entrou numa brincadeira de autorrealização humana. O livro Fábrica da Realidade está explicando isso. Eu igual eu sou eu. Então, você está brincando de autorrealização, mas não é uma autorrealização de tipo C, nem D, nem F, é de tipo X. E qual é o X? Humana. Você está brincando de autorrealização humana. Eu não sei como que é as outras brincadeiras. Que eu saiba, ninguém sabe. Nunca conversei com ninguém que falou assim, eu estava numa brincadeira de autorrealização vegetal e era assim, 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 assim. Não conheço ninguém que conte isso. Então, não sei como que é as outras, nem por experiência própria e nem por ouvir outras pessoas falarem, outros seres falarem de outras brincadeiras de autorrealização. Mas da experiência humana eu conheço, porque é a que eu estou. E é dela que eu falo. Mais uma vez, então eu vou falar agora como um igual você, que está nessa brincadeira de autorrealização humana e que está dentro dessa brincadeira de autorrealização humana é uma pessoa, é um ser que se interessa por autoconhecimento, porque tem muitos seres que estão na brincadeira e não se interessam por autoconhecimento. Nossa, eu dou uma volta para chegar na coisa, né? Isso é coisa de professor, eu tô captando a atenção de vocês. Fala logo, Ferrari, que porra é essa? Agora eu dou um gole na água, faço mais um suspense. É o seguinte, não, eu estou brincando, mas também estou falando sério. Eu recomendo você lembrar sempre disso. São duas palavras. Lembre sempre dessas duas palavras. A primeira palavra é absoluta. A segunda palavra é ignorância. Absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Você entra nessa brincadeira em absoluta ignorância. Absoluta ignorância.
Você não sabe de nada. Você entra na brincadeira sem saber nada, 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 nada. Isso significa absoluta ignorância. Você não sabe de nada. Sua ignorância é absoluta. Vamos colocar como a gente está acostumado a pensar nessa entrada da brincadeira, que é o nascimento. Você nasce em absoluta ignorância. Quando você é pequenininho lá, nenenzinho, você está em estado de absoluta ignorância. Você já é um ser humano, você já é um ser, porque ser é o que você é. Seu ser não nasce. Mas você entra, em algumas tradições, se chama esse processo de entrada de encarnação e tudo mais. Irrelevante o nome que se dá. Você entrou na brincadeira. Como é que você entra na brincadeira? Em absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Você não sabe nada. Nada, nada, nada. Você não sabe nem que você existe. Nem que você existe. E você não consegue se comunicar com as pessoas, porque você não sabe nada, você não sabe. Você não nasce falando um idioma, né? Você nasce, e aí, tudo bem, cheguei, toca aí, pá, firmeza? Tem jogo hoje? Você não sabe. Você nasce em absoluta ignorância e sem nenhuma possibilidade de comunicação com o outro, com os outros seres que estão ali. Você não sabe quem é. Ah, você que é meu pai, ah, você que é minha mãe, legal. Absoluta ignorância. Lembra sempre disso, absoluta ignorância. Vai te ajudar demais. Estou te dando uma dica de aluno mais velho para aluno mais novo. Lembra sempre disso. Você entra na brincadeira em absoluta ignorância. Você não sabe nada. Você não sabe que você é um ser e você não sabe que você é humano. Você não sabe, é absoluta ignorância. Ah, não é que você sabe pouquinho. Não, você não sabe nada, é absoluta ignorância. E você não consegue se comunicar com ninguém. Você não tem linguagem, você não entende nada, você não consegue falar. Mesmo que falem com você, você não entende o que estão falando. Não tem comunicação. Demora. Aí você vai passar um tempo assim para sair da absoluta ignorância. Você vai passar um tempo para sair da absoluta ignorância. Aí você vai ter que ficar tentando entender. Ah, então, você não sabe que você está num corpo. Aí você tem que ficar batendo a cabeça na parede, mordendo o dedo, sentindo a língua, até você descobrir que você você nem sabe que você é um ser, muito menos humano, mas para poder ter essa sensação de corpo, entender que tem os dedos, que vai pegar, e que tudo aquilo que o neném está lá fazendo para poder se movimentar fisicamente. E aí tem dor de barriga, ele não sabe o que é dor de barriga. Você não sabe, né? Que trem estranho é esse, né? Aquela dor que você sente. Aí solta um pum, passa. Opa, o que foi isso? Mas foi bom, hein? Passou aquela dor. Absoluta ignorância, você vai descobrindo tudo. Aí você vai descobrindo que a água é molhada, a parede é dura, essas coisas tudo. Aí chega um momento que você vai conseguir você vai ter que descobrir os sons, né? O que será que esses sons aí que as pessoas falam, né? Aí você vai descobrindo os sons e tal, você vai entendendo que são palavras que servem para comunicar e tal, e tal, e tal. Até que você vai começar uma comunicação. Então vamos avançar um pouco nisso aí.
da absoluta ignorância. E vamos chegar num momento onde você consegue se comunicar com o outro. Você começa a surgir essa possibilidade de você se comunicar com o outro. Quando você é bem pequeno, os primeiros com quem você vai se comunicar, na maioria das vezes, não sempre, é os seus pais, que são os seus primeiros cuidadores. Aí eles vão lá se comunicar com você, conversar com você. O que eles falam? O que eles falam quando eles vão começar a se comunicar com você? Tipo, eles falam assim: então, meu filho, vamos, agora que a gente já pode se comunicar, a gente vai explicar para você algumas coisas básicas, muito importantes para você entender quem você é e onde você está, né? Você é um ser que é um nada, que é uma unitrindade, existência, potência e consciência, e você adentrou para brincar de ser humano. Você está usando uma interface humana, e por conta de você estar usando essa interface, você está se percebendo assim como um corpo, mas, na verdade, esse é apenas o seu ponto de vista, em primeira pessoa, de corpo, que faz você ter a sensação de que você está dentro de um corpo e que tem um mundo externo, e o mesmo está acontecendo aqui com o papai e com a mamãe, e patati, patatá, padatá, badadá, bababá, bababá. E vai te explicando. E você está num processo de autorrealização e tal. E nesse momento você está como criança e nós estamos como adultos e vai desenrolando isso aí. Você vai tem essa oportunidade aí de estar produzindo autoconhecimento para entender mais ainda sobre você, sobre o processo de criação de realidade e chegar à autorrealização. É isso que seus pais vão te falar? É isso? Algum pai fala isso para os filhos? Seria bom, né? Seria bom, mas não. O que eles vão falar? Eles vão falar o seguinte: fica quieto aí no canto, que criança, só de ser criança já está errada. Não vem dar pitaco. Fica aí de boa e não chora. Não é para chorar, senão vai levar, entendeu? Vai levar e para de manhã. E aí já você faz uma choradeira, já desce o chinelo em você. Daí toca o telefone, aí eles falam, atende e fala que hoje em dia não tem mais isso, né? Porque só usa telefone celular. Antigamente era assim, era telefone fixo. Para quem não sabe, existia um telefone que ficava fixo na casa da gente. Era tipo um orelhão dentro da casa da gente. E quem é mais antigo nem sabe o que é orelhão também, né? Mau exemplo. Mas enfim, era um telefone de celular que ficava ligado no fio o tempo todo. Ficava parado ali, chamava telefone fixo. Aí ele tocava. Aí você ia atender, o seu pai falava assim: fala que eu não tô. Fala que o papai não tá. Aí você fala: meu pai falou que ele não tá. Aí pau comia, né? Meu pai falou para falar que não tá, você falou, né? Meu pai falou para falar que ele não tá. Aí, não, seu pai estava pedindo para você mentir. Você estava te ensinando a mentir. Aí passa um pouquinho mais. Ah, tá. Agora já dá para falar para a criança já crescer um pouco mais. Agora já dá para falar para ela que ela é um ser brincando de humano e tal. Não, aí vai para a escola, faz a lição, moleque, não sei o que, vai estudar, vai ajudar sua mãe a lavar a louça,
não sei, e tarará, e vai estuda que tem vestibular, e depois do vestibular tem que arranjar emprego, depois de arranjar emprego, tem que casar, e o cara tem que ter filho, e aí vai o ciclo. Então, os seus pais não te falam isso, do que se trata, né? A gente tem aquele negócio, né? A criança faz cada pergunta. O problema não é que a criança faz cada pergunta, o problema é que a gente não sabe responder. Né? E as perguntas que elas fazem é pertinente. Tipo, o que é a vida? Pai, o que é a vida? Aí você não vai saber explicar o que é a vida. O que é esse trem aqui que eu tô? Né? Aí você vai falar o quê? Ah, não sei. Né? Por quê? Porque os seus pais não sabiam. Se você é pai, você não fez isso com seus filhos porque você não sabia. E os seus pais não fizeram isso com você porque eles também estavam em absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Absoluta ignorância. Então você entra na brincadeira em absoluta ignorância. Em vez das pessoas te ajudarem a sair da ignorância, elas te metem mais para dentro, né? Mais para dentro ainda da ignorância. Por quê? Porque ninguém tirou elas da ignorância. É um ciclo vicioso. O ignorante cria um ignorante, que cria um ignorante, que cria um ignorante, e segue esse ciclo vicioso. Aí, se você tiver curiosidade, aí você faz uma pergunta: o que é a vida? Aí a pessoa não sabe de responder. O que ela faz? Ela abre a Bíblia. A vida é um dom de Deus, que não sei o quê. O que é Deus? Deus é não sei o quê. E aí as pessoas começam a te dar crença. Vão te dando crença. Que opção você tem? Você está em absoluta ignorância. Vem uma pessoa te dar uma crença. Talvez ela seja uma crença reconfortante, como a crença no Papai Noel. Né? Não é gostoso acreditar que tem um velhinho amoroso que te ama, que mora no Polo Norte, por amor a você. Ele vai, no dia 24 de dezembro, vir no trenó supersônico dele e deixar o presente, descer pela chaminé da sua casa, que não tem chaminé, mas ele vai descer, sei como, e vai deixar o presente lá para você. Não é bacana acreditar nisso? Então as pessoas vão te dando crenças, e às vezes essas crenças são bacanas, você acredita e tal, vai acreditando naquelas crenças. Só que às vezes elas não são verdadeiras, né? Tipo o manga com leite, né? Que eu acreditava que é um clássico. E aí elas podem estar te enganando, te fazendo viver mal, fazendo você tomar decisões que não te ajudam a viver bem, não te fazem feliz. Mas que outra opção você tem se ninguém sabe nada? E quem fala das crenças fala com convicção de que é aquilo, né? É isso. Acredita. Acredita que é. E se tiver muita gente que acredita, aí é verdade. Nossa, todo mundo acredita em Papai Noel. Como é que é mentira esse trem? E aí você vai nessa toada. Vivendo mal sem saber por quê. O que acontece é isso. Você está vivendo mal, vive deprimido, vive estressado, vive em pânico. Falei os três principais, né? Deprimido, estressado, em pânico.
Ele não sabe como resolver isso. Não sabe nem por que isso existe. E essa é a sua realidade. E muitas vezes, por causa das crenças que você acreditou que é verdade, só piora, porque você não pode fazer nada a respeito, porque o criador da sua realidade não é você. É Deus. É Deus. E ele está te colocando nessa roubada porque ele te ama. Então, como é que você vai? Não pode nem se revoltar contra o. Além do que, se você se revoltar contra o Todo-Poderoso, imagina. Você está fudido, porque ele é todo-poderoso. Ele vai vir para cima de você. Ele te ama, mas ele vai vir para cima de você, porque você não está obedecendo ele. E tudo isso por quê? Absoluta ignorância. Se você começasse no jogo em absoluta consciência, não tinha nada disso. Ninguém ia te enganar. Quando seu pai falasse, fala para ele que você tem telefone, seu pai fala que eu não tô. Você ia falar assim, ó, meu pai, ele tá pedindo para eu mentir para você, falando que ele não tá, e eu tô te falando isso porque ele precisa aprender a parar de mentir. Você dá lição no seu pai. Se ela está em absoluta lucidez, absoluta consciência. Mas não, você começa no jogo em absoluta ignorância. Então, uma coisa que você pode ter certeza nesse jogo é que você vai viver mal. Vai viver mal. Como é que você vai viver bem se você começa no jogo em absoluta ignorância? Impossível. É a mesma coisa que você querer colocar uma venda nos olhos, sair da sua casa e falar, eu vou no supermercado, e você sai correndo. Você não vai conseguir voltar para casa nem com uma lata de ervilha. Não vai, né? Porque primeiro você não vai conseguir chegar no supermercado. Você vai, primeira rua que você for atravessar, já vem um ônibus te maceta, né? Se você sobreviver à porrada do ônibus, você vai tatear onde será que onde que eu tô? Aí você vai tateando. Você chegar no supermercado, como que você vai encontrar? Você não vai chegar no supermercado, mas vamos supor que você chegue. Como é que você vai encontrar a lata de ervilha lá dentro do supermercado gigante, e você é lá vedado? Entrar nesse jogo em absoluta ignorância é você sair de casa de olho vendado para comprar ervilha no supermercado. A probabilidade de êxito é de 0,000000000000001. É mínima. A probabilidade de você viver mal é enorme. Ah, mas como é que eu faço para viver bem? Porque eu quero viver bem. E se eu entrei aqui para me autorrealizar, eu quero ganhar o jogo. Eu entrei no jogo para ganhar o jogo, quero ganhar o jogo. Você tem que descobrir o que você. Tudo aquilo que você. Na hora que você entra no jogo, desaparece, que é, você não sabe o que você é, você não sabe o que é ser, não sabe o que é humano. Você precisa descobrir tudo isso. Sozinho. Sozinho. Por quê? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo entrou no jogo em absoluta ignorância. Ninguém sabe o que é ser.
Ninguém é exagero. Tem aí nos 8 bilhões de seres humanos, deve ter uma meia dúzia que sabe. Que é que a gente chama de guru, de não sei o quê, iluminado, blá, blá, blá. E aí eles falam. Mas eles estão escondidos, né? Você tem que ir atrás para encontrar, para... E outra, você não tem interesse em procurar esse povo. Ah, mas precisa procurar esse povo? Não, também não precisa. Você tem capacidade de descobrir por si, sozinho. Você não precisa que ninguém te ajude a dizer que você é um ser. Basta você se investigar, praticar autociência. E você vai despertar consciência e você vai descobrir que você é um ser. Só que por onde eu começo, né? Você não sabe nem que tem isso de praticar autociência. Quando se fala em autoconhecimento, se pensa em quê? Horóscopo, revista, teste de quiz, de revista. O que você gosta disso, não gosta daquilo? Então, essa é a ideia superficial de autoconhecimento. Como é que através do horóscopo você vai descobrir que você é um ser? Difícil, né? Enfim, absoluta ignorância e a responsabilidade por ficar consciente, por sair da ignorância é sua. Ou você assume a responsabilidade por sair da ignorância, ou na ignorância você fica. Precisa ser uma decisão sua. Eu vou sair da ignorância. Um grande obstáculo é que você não sabe que você está em ignorância. Por isso que lá no começo do ciclo de estudos eu falava do tal do pensa que sabe. Você pensa que sabe, você começou a acreditar numa coisa e é isso. Não, eu sou a fagulha de não sei o quê, não sei o que lá. Mesmo que foi isso, você só está acreditando, você não tem consciência própria da tal da fagulha que você... Então você pensa que sabe, vamos pensar que sabe, como é que você... Se você acredita que você já sabe, como é que você vai descobrir? Já não funciona. Xícara cheia. Aluno, xícara cheia. Aí você fala, não, eu percebi que eu estou na ignorância. Já é um grande passo. Porque primeiro você ignora que você ignora. Aí depois você fala, agora eu já não ignoro que eu ignoro. Eu reconheço a minha ignorância. Beleza, agora vamos despertar a consciência para sair da ignorância, mas essa responsabilidade é sua. Se você não fizer o que precisa, não for investigar a si mesmo, você não vai se descobrir, não vai sair da ignorância. E aí, se alguém te dá uma dica boa, que nem eu estou te dando agora, que nem a oficina dá no ciclo de estudos, como ela vai contra as suas crenças, você refuta. Você prefere... Se alguém chegar para você e falar assim, não, ó, é o seguinte, eu vou te falar a real, rapaz. Papai Noel não existe. Em vez de você ir lá pegar a informação e investigar para ver se é fato, se é verdadeiro, né? Não que você vai, você briga com a... Como assim que Papai Noel existe? Você, seu herege, não sei o quê. Vou embora, como é que eu fui dar ouvidos a uma pessoa como você, não sei o que lá. Pois bem, o
que a oficina esteve fazendo até aqui, e a partir de agora ela vai se repetir com outras palavras, vai dando uma aprofundada em algumas coisas, mas basicamente ela vai estar cada vez mais esmiuçando o que vocês viram nesse livro, que é o processo da autorrealização. É isso. É disso que se trata a sua vida. A sua vida é você brincando de autorrealização. E se você não vive, se você não é feliz, vamos usar essa terminologia assim, você está perdendo no jogo. E o que a oficina veio te conduzindo foi para te tirar da absoluta ignorância. E não é para você acreditar que você é um ser, que você é nada. Você é nada. Você é um ser e ser é nada. Eu estou te falando isso. Mas não é para você acreditar nisso assim como você acreditou em Papai Noel. Você precisa ficar consciente. Por isso que tem a fase da iluminação. Você precisa ficar consciente que você é um ser. E ser é nada. E ser brinca de autorrealização, que é o processo de você criar a realidade. Fazer a sua realidade a sua imagem e semelhança. Eu sou eu. É isso que você está fazendo. A sua realidade, essa aí que você está experimentando, ela é o seu estado de ser. Ela representa o seu estado de ser. É mais ou menos como se fosse febre. Se você está vivendo mal, você é um ser com febre. Sua realidade representa essa febre. É o seu estado de ser. E se você vai se curando, a febre vai indo embora, você vai tendo saúde, aí você vai ser um ser saudável, que a gente pode colocar como analogia para um ser feliz. E que isso vai ser nos termos de viver, vai ser um bem viver. Mas como é que você vai viver bem, vai ser um ser saudável, se você nem sabe que você é um ser, se você acredita que você é só humano, só um corpo, que não é você que está criando sua realidade, tudo isso que vocês viram até agora. Então, para que você saísse da absoluta ignorância, a oficina foi te dando apontamentos para você praticar, olhar para onde ela estava apontando e despertando a consciência para o ser que você é. E nesse livro agora entender que esse ser que você é 3 é um nada, mas que é uma trindade, existência, potência e consciência. E que esse ser que você é só faz uma coisa o tempo todo, criar a sua realidade. Você está o tempo todo criando a sua realidade. Por isso que sua realidade está sempre aí na sua frente. Você está constantemente tendo essa experiência que você chama de realidade porque você está constantemente criando. É a mesma analogia do sonho. A realidade é tipo o seu sonho. Ela está aí o tempo todo, você está experimentando o sonho o tempo todo porque você é o sonhador que está produzindo essa realidade. E é isso que você faz, é isso que todo ser faz. E nesse livro você recebeu a informação de que essa realidade que você está experimentando, ela pode estar dessintonizada. Quando ela está sintonizada é quando ela é sua imagem e semelhança. Ela te espelha, você fala assim, nossa, essa realidade é tão eu. Né? Essa realidade é a minha cara, é tão eu. É isso aí, eu sou isso aqui, ó. Seja lá o que for, você se sente bem com a sua realidade. Ela é imagem e semelhança, ela te representa, ela te representa.
Agora, quando você olha para a sua realidade e fala, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não me representa. É porque você está sendo um péssimo criador de realidade. Sua realidade está dessintonizada. E por que ela está dessintonizada? A princípio, porque você começou esse jogo em absoluta ignorância. Por isso que eu comecei falando disso, estou falando tão importante. Causa primeira da sua realidade estar dessintonizada é porque você entra no jogo em absoluta ignorância. Se você entrasse no jogo em absoluta lucidez, em absoluta consciência, era impossível criar uma realidade dessintonizada. Não teria como. Logo você fosse criar uma... que é isso? Isso aqui não me representa. Você já descartava. Nunca que a sua realidade está dessintonizada. Mas você entrou no jogo em absoluta ignorância. Quem estava lá cuidando de você também estava em absoluta ignorância. E em vez de eles te levarem para a lucidez, foram te levando para mais ignorância. Os seus pais, os seus amigos, os seus professores, a sociedade, o programa de televisão, não sei o quê. Tudo. Ninguém foi te ajudando a despertar a consciência. Ninguém tinha essa responsabilidade é sua. Mas se tivesse ajuda, era bom, não é? Mas o fato é que isso já foi. Já aconteceu. Você já entrou no jogo. Quem estava do seu lado não te ajudou e já não te ajudou. E tudo isso é passado. Né? Tudo isso é passado. Não há o que fazer enquanto a isso. Já aconteceu. O que você pode fazer a partir desse momento, se você quer ganhar o jogo, se você quer viver em autorrealização, se você quer viver bem, é sair da ignorância para poder se tornar um bom criador de realidade e conseguir fazer com que a sua realidade seja imagem e semelhança sua. Conseguir fazer com que a sua realidade seja uma realidade sintonizada com a sua unicidade. Aliás, essa é outra coisa que ninguém te explica. E o que eu vejo de professor espiritualista errando nisso, eu choro, assim, é de chorar, porque atrapalha demais. Né? Ninguém te explica que você tem uma unicidade. Você precisa entender que você tem uma unicidade. Isso a gente vai ver mais para frente, com mais profundidade. Mas você tem que entender que você é único, singular. E a sua realidade vai expressar essa sua singularidade. Então é isso, que você já está no jogo, às vezes você já está, não sei que fase está do jogo, mas você já está no jogo faz muito tempo. E o que já aconteceu, já aconteceu. O que você pode fazer é daqui para frente, se esclarecendo, você se esclarecendo. Não sou eu que vou te esclarecer, estou te ajudando. Você veio aqui para a oficina pedir minha ajuda, eu estou te ajudando. Se esclarecendo, despertando a consciência para poder se tornar um melhor criador de realidade, que significa viver melhor, ter uma realidade mais sintonizada com você e chegar ao êxito dessa brincadeira de autorrealização. Que é você sendo humano, fulano, imagem e semelhança sua. Tem uma frase do cristianismo que fala assim, eu vou errar a frase, não vou falar certinho, mas vou falar mais ou menos. Quem quiser, não sei o que lá,
siga-me. Jesus falou um negócio assim. Jesus falou. Aí o que as pessoas foram lá? As pessoas foram lá e seguiram Jesus. Jesus comia banana, eles iam comer banana. Jesus usava chinelo, eles usavam chinelo. Jesus deixava o cabelo, Jesus não lavava o cabelo, eles não lavavam o cabelo. Jesus levantava o pé, ficava imitando Jesus, porque tinha que seguir Jesus. Mas não é esse o ensinamento cristão, siga-me. Siga-me é faça o que eu fiz, o que eu fiz. O que Jesus fez foi seguir a vontade do Pai. O Pai representa a unicidade dele. E ele foi imagem e semelhança da unicidade dele. Ele fez a vontade do Pai, que é a vontade do Criador, que é ele, o Criador que ele é, da unicidade dele. Então, o que esse ensinamento siga-me está falando? Não é para você seguir o outro, é para você, seguir o Criador que você é. Seguir a sua unicidade. Lá no livro Fábrica da Realidade está falando. Sintonização, seguir o Mestre Oni. O Mestre Oni não está em lugar nenhum. O Mestre Oni, que é a sua unicidade, está em você. Você tem que seguir a sua unicidade, a sua singularidade. E aí a sua realidade vai ficar em mais semelhança. Você vai olhar para ela e falar, porra, minha cara essa realidade, viu? Meu número. É o sapato da Cinderela, encaixa perfeito no meu pé. Você não precisa se esforçar para que isso aconteça. Basta vocês tomando decisões em acordo com a sua necessidade. Só isso. Seguir o Mestre Oni. Não é isso que está lá no livro? Se desligue das obrigações e siga o Mestre Oni. O que significa? Tomar decisões de acordo com a sua necessidade. Aí você toma 1, 2, 3, 4. Depois de tomar uma caralhada de decisão em acordo com a sua necessidade, você olha para a sua realidade e fala, porra, é minha cara isso aqui. Como é que foi que aconteceu? Simples, você seguiu o Mestre Oni. O que acontece é o contrário, né? Você olha para que porra é essa? Como que eu vim parar aqui? Não seguiu o Mestre Oni. Não seguiu o Mestre Oni. Eu acho que está boa a minha introdução. Eu vou colocar o fone de ouvido. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem conversar alguma coisa, pronto. O fone de ouvido está conectado. Pum, purum. Por favor, um de cada vez. Agora é 9h09. Vou esperar um pouquinho aqui, se ninguém tiver pergunta. Esperar até 9h11. Epson. Thelma. Tá liberado, Epson. Pode falar. Vou encerrar aí. Oi, Epson. Então, eu não tenho pergunta, né? Mas buscando contribuir aqui também contigo, tá? Tá me ouvindo? Né? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô.
você é um bom exemplo de ser imagem e semelhança, né? Porque você é Epson. Ai, cara, que eu já fiz de piada também. E você causar boa impressão, né? Uhum, exatamente. Beleza. Eu compartilhei lá na lousa e, e é mais para, acho que trocar ideia mesmo, né? Falar um pouco da nossa trajetória, né? Um aluno mais novo, né? Mas, assim, em relação à vida, eu acho que lá, desde 2002, eu fiquei incomodado, foi porque eu me dediquei ao estudo de astronomia, sabe? E aí o negócio desenrolou e tal, porque eu vi que tudo tinha uma aprofundada, né, e tal, o pessoal conseguia buscar teorias e com o tempo comprovar ela, né? Até ver alguma coisa que refutava, mas fazia sentido. E quando eu li aquele, eu não sei se foi nos livros extras, onde você discutiu num grupo lá, acho que a Orkut, inclusive, com os caras lá, aqueles cientistas, e entrou naquela questão de medir, né? O que é o ato de medir, sabe? Eu não passei por isso, mas eu comecei a entrar em conflito, porque, poxa, essas coisas são fáceis, mas eu percebi que tinha alguma coisa embaixo do capô, sabe? Atrás das cortinas. E foi dali que eu comecei a me distanciar um pouco do estudo mais, eu vou falar materialista, né? Porque é o que a gente está tocando aqui, e fui mais para questões filosóficas, né? Aí, cara, de 2002 para cá, parei de olhar as estrelas e tudo mais, e comecei a ler os caras, os grandes clássicos, sabe? E tudo mais. E, e aí, nesse meio tempo, cara, tinha muita coisa que eu achava estranha, né? Que era, por exemplo, quando eu descobri o que era o efeito placebo, puta, cara, aquilo lá ficou muito maluco, né? Como que você tem uma parada assim, rolando com dois grupos, e aí você fala, ó, podem tomar, pode acontecer, e nenhum tem nada, o negócio dá resultado, né? Aí aquilo começou a me levar para um caminho mais esotérico, né? E isso me incomodava, porque só o cara que funcionava, né? Você tinha que ter muita fé, né? E aí onde eu me liguei, falei, cara, mas a pessoa que conseguiu diferenciar o resultado, mesmo o placebo, tinha fé, né? E aí, cara, mas me incomodava o misticismo. Aí eu lia aqueles livros, como comentei com você, porra, e não entendia porra nenhuma, cara. E aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a encontrar cientistas, cara, né? Que puta, ia lá no talo, cara, era eu tudo mais, ia lá no talo, quanto mais o cara pesquisava, mais o cara, porra, tem coisa aí, entendeu? Quanto mais o cara entrava no detalhe, putz, tem coisa aí. Aí eu, indo mais aprofundando nos antigos, porra, você vai ver o que o cara tem por trás lá, Isaac Newton, Einstein, tudo mais, mas ainda assim, cara, por conta da atualidade, não conversava, né? E dá-me livro, né? Bhagavad Gita e Eu Sou e tudo mais, porra, não tinha porra nenhuma. Eu tive que estudar para aprender a estudar, né? Aí onde eu fui de etimologia, hermenêutica, eu comecei a dar uma clareada, mas, cara, na correria do dia a dia, porra, precisava, você tinha que se convencer e era um trabalho, né? Porque você tinha que voltar no tempo, ir lá no espaço, 1000 anos atrás, na Grécia, você reunir tudo aquilo. Não era prático, tá? Nunca foi prático. Por isso que as pessoas acabam caindo no que está na cara, né? E 2023 eu comentei com você sobre aquele áudio e, cara, eu fico escutando, cara. Que engraçado, é que nem um livro que você leu há muito tempo, depois você vai ler, você acha que mudou o livro, mas você que mudou, né? Então, porra, cara, olha que uma pedagogia, olha que uma trilha te ajuda a percorrer, né? E foi isso que eu quis colocar lá na lousa. Porque, cara, tem muita gente que só precisa de uma linguagem diferente. Você deu o exemplo aí de sair de um lugar e ir para o outro, né?
Você pode até falar com um ser humano, mas se o idioma for diferente, você vai se lascar todo na mímica, né? Então, assim, sorte da gente ter você que fala em português, existe internet e outras coisas que, cara, que quem tá lá maduro, cara, só o vento, não precisa nem chacoalhar. Bater o vento, cara, cai, entendeu? E, e assim, você vê, a gente teve grandes ícones, né? Os batalhas aí. Quando você não tem nada, você, porra, cara, você cai no desânimo, né? E as religiões são baseadas em referenciais. Foda que o referencial muito arraigado na fé, numa crença, cara, que tem que ser muito forte, entendeu? E o cara que usa muito o lado esquerdo, ele quer racionalizar, ele quer, né? Ele precisa tirar lá as próprias conclusões. É difícil o cara cético, né? Mas quando você não precisa olhar para o outro, quando o referencial é, cara, não olha para mim, olha para você. Você não precisa, não estou falando para você olhar para mim, que é o que a maioria fala, olha para mim. Não, cara, não olha para mim, olha para você e pensa. Honre e pensa. Veja, faça as contas, cara. E aí você começa, cara, e aquilo vai te animando. E aí, assim, vai te travando estágios. E como um jogo de realidade virtual, vai aumentando os níveis, né? Só que quando você pega a manha, você já está manipular e tudo mais. Vem coisa nova, você escorrega, mas é um chão diferente. Mas você aprende, você está acostumado a cair, você vai entender qual que é a dinâmica do chão. Eu confesso que eu não... De verdade, cara, eu não precisaria passar pelo ciclo de estudo. Porque está tudo lá, entendeu? Se a pessoa se dedicar, ela entende, cara. É só assistir 2, 3 anos de ciclo lá, bem falado. Quando as pessoas contribuem, que nem o diálogo aqui, fica mais fácil. É você falar, estimula a conversar, por quê? É a pergunta sendo feita, e quem não participou não tem, é a pergunta, às vezes, que o cara tem. Então, mas a experiência de dialogar, o que rola lá nos grupos, eu realmente pensando como é que vai ser na fase prática, aí que eu de verdade, eu estou aqui. Mas ainda assim, vai ter convivência é a que mais se pega, né? Entendeu? E eu vi que você já está à disposição de ficar, mas passo a passo, mas então eu estou aqui, eu vou chegar lá. E dentro do possível contribuindo. Aí, cara, eu tenho perguntas aqui, que eu não sei se vai caber para essa, mas uma é o seguinte. Você lembra quando você mencionou que tinha um amigo e ele falou assim, você já percebeu que está todo mundo na mesma velocidade? Os carros, as pessoas. O que é isso? Seu áudio está cortando. Eu só vi até amigo, depois ficou tu. Agora, melhorou? Eu tenho um amigo, e daí eu não ouvi, picotou. Tá, você tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá. Melhor. Então, você comentou que você estava conversando com um amigo, e aí, não sei se quem percebeu, teve o Alex, você ou ele, falou, você já percebeu que está todo mundo no mesmo tempo, na mesma velocidade? Ele deu exemplo ali para os carros, para as pessoas. Qual que é a essência daquele diálogo? Cabe nessa aula ou não? Ou é para frente? Cabe, ué. Lógico que cabe. Tem uma... Quando a gente olha para a realidade, a gente não olha para a realidade como se fosse um todo. A gente olha para a realidade sempre fragmentada. Então, você olha para a realidade e fala, tô vendo, a porta. Não, mas tem o batente da porta. Aí você pula da porta e vai para o batente, você esquece a porta. Aí você fala, tá, tô vendo o batente. Não, mas tem a parede. Aí você pula do batente, você vai para a parede, você esquece a porta e o batente. Aí você fala assim, não, mas a parede tem o teto. Aí você pula da parede, vai para o teto e você esquece todo o resto. Você nunca vê a realidade como um todo. Como se fosse uma tela de cinema. Isso se ela fosse só como uma fotografia. Você nunca vê a realidade como uma fotografia. Você sempre vê a realidade fragmentada. Você vê, é como se estivesse olhando para uma fotografia mesmo.
Você nunca olha para a fotografia, você olha para o cachorro, para o sorveteiro, para a pessoa dentro da fotografia. Você não olha para a fotografia inteira. Isso é uma coisa que já é difícil de você fazer. Você ter essa consciência de que a realidade é um todo e não essa coisa, uma somatória de coisas. Ela é um todo que tem qualidades diferentes, né? Como se fosse uma tela e tem cores diferentes que quando você olha para uma determinada cor, você vê uma cadeira, quando você olha para outra cor, você vê um abajur e tal. Essa é uma coisa. Mas se a realidade fosse uma fotografia, ficava mais fácil de perceber que ela é um todo. Mas ela não é, ela é uma coisa viva, que se movimenta. Então, quando eu falo o carro, você faz essa mesma coisa que eu falei quando eu falo a porta, você foca na porta, esquece o batente, a parede. Você olha no carro, você olha para o carro e você só vê o carro. Só que o carro ele não existe independente do resto da realidade. E ele não está acontecendo independente do resto da realidade. Toda a realidade está acontecendo num instante só. Entendeu? É uma coisa só acontecendo ao mesmo tempo. É que a palavra ao mesmo tempo implica que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não é. Não tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o erro. É uma coisa só acontecendo com a sensação de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Igual no cinema. Você senta para ver um filme. Tem um cavalo lá. Se você focar no cavalo, você vai perder a noção de que você está vendo um filme. Entendeu? E que a folhinha da árvore que está balançando lá atrás, ela está acontecendo junto com o cavalo que está andando aqui na frente, não porque ela é uma coisa acontecendo e o cavalo é outra coisa acontecendo e os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. É uma coisa só acontecendo. Entendeu? O que pelo que você está explicando, assim, é que são todas as coisas acontecendo e a minha observação é no foco, não? Não tem coisas. Esse é o problema. Não tem coisas. É uma coisa só, a realidade. Tá. Beleza. Só que você olha e você pensa que são coisas acontecendo em sincronia. A ideia de coisa acontecendo em sincronia é um equívoco de você olhar a realidade de forma recortada. Entendeu? Mais ou menos. Né? É simples. Olha aí para sua tela. Não, tranquilo. Em alguns momentos, quando você está, às vezes, distraído, relaxado, você meio que faz um zoom out, você não vê nada e vê tudo ao mesmo tempo, que você dá aquela amplitude, né? As pessoas percebem que você não está prestando atenção nela. Porque o seu olhar, ele está... É por aí. Você está vendo tudo, mas não enxerga nada, né? E aí o que você está falando é o oposto. Quando você vê alguma coisa, enxerga alguma coisa, você não vê tudo, né? Entendi. Em geral, o olhar faz o recorte, por isso que não vê o todo. Ninguém faz esse zoom out que você está falando. Sim. Às vezes a gente acaba falando do todo, né? Você está falando, né? Se você faz o zoom out mesmo, completamente out, o que vai acontecer? Você vai virar a quarta parede. Essa que é a história da quarta parede. Então, a parte que eu te mencionei lá da borracheira e tem outros mecanismos de despersonalização, a pessoa que tem essa experiência, ela acha que morreu. Porque ela, né? Quem relata isso, fala, eu morri. Porque a pessoa, ela tem a sensação de quebrar, né? Então, não sei se é isso, por isso que eu estava perguntando outro dia também. Mas aí uma outra coisa, cara, que é difícil, porque toda vez que eu gosto de alguma coisa, que eu começo a apreciar e interessar, eu começo a descredibilizar, entendeu? Uns caras que eu comecei a me simpatizar, eu vou tentando descredibilizar o cara para ver que, para não dar um falso positivo. E aconteceu com algumas pessoas que hoje eu acompanho bastante. E, cara, você vê grandes pessoas, que nem aquele cara que chegou aí, o caso contra a realidade,
ele fala, né? E ele usa o conceito da realidade virtual e tudo mais, mas antes dele, até o Neil deGrasse Tyson, ele começa, cara, se os átomos não se tocam, não tem cor, o que você está vendo não tem cor, é a refração da luz que bate, tudo mais. Você acha que essa minha camiseta é vermelha? Aí o cara liga uma luz, a camiseta muda de cor. Então você começa, tem essas pequenas coisas que são ordinárias, só que quando a gente não para entender o mecanismo, passa por isso. Mas quando você começa a entender isso, aí fica extraordinário, porque o cara te ilude, você percebe a ilusão. Né? Você fala, pô, mágico, como que o mágico consegue te convencer? Você cai no ilusionismo, né? Então, esse cara que escreveu o caso contra a realidade, ele explica sobre o mecanismo da simulação, esses outros da partícula, o do Magneto. Então, assim, é difícil, cara, você, sabe, não é difícil. É interessante você tentar refutar para cá, não dá. Né? É o fato que está na sua cara, você pode passar a vida inteira sofrendo com isso, ou você pode aprender a usar isso e viver bem, né? Criar uma realidade boa, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trocar de ideia contigo, né? Compartilhar. E esperar chegar no momento da convivência que os mais próximos, que é o que mais influenciam a gente, o outro mais próximo. E, cara, vira e mexe um buraco, eu sei que tá ali e eu acabo caindo, né? Tô tentando trocar de rua, uma hora ver um buraco diferente, mas parece que toda rua tem buraco. O negócio é saber pular, né, cara? Beleza? Beleza, Epson. Valeu. Obrigado aí, viu, cara? Tamo junto. Quer falar, Thelma? Levanta a mão aí, a gente conversa. Tá liberado, Thelma. Clica mais uma vez aí, então. Isso. Chegou. Oi, boa noite. Na realidade, Boa noite, Thelma. eu sempre escuto os áudios, né, dos colegas e a Andressa fez uma pergunta, acho que ela não está, por conta do horário dela. E eu acho que você não vai lembrar, mas ela fala assim, mais ou menos, né, a questão do input e do output. Quando um programa está dando defeito, normalmente é o input que conserta tal. E por que no caso da gente, ser humano, né? Por que o output tem que ficar tentando encontrar a forma do input? Aí eu fiquei curiosa na resposta, e como ela não me pediu para perguntar, mas aí eu digo, eu vou ver se eu consigo entender essa colocação. Beleza, você está representando. A pergunta é boa. Pena que ela não está aqui. Ela está equivocada. Não é o output que tem que consertar o programa. É o criador. É você. O output ele é o resultado. O efeito, né? É através do output que você sabe que tem alguma coisa errada. Então, vamos pegar uma analogia simples. Você pega o teclado do seu computador e vai digitar beterraba. Aí você começa, você vai digitando as letras, beterraba. A hora que você olha na tela, o que você está vendo escrito na tela é o output. É o resultado da sua digitação. Quem está digitando é você, não é a tela. A palavra que aparece na tela é o resultado. Se você digita beterraba e aparece lá chuchu, porque o teclado está muito zoado ou o programa está zoado. Aí você, que é o escritor, no caso, o criador da palavra, tem que ir lá investigar o que está acontecendo com o seu programa, que quando você digita beterraba, na tela aparece chuchu. Não é o chuchu que está lá na tela que vai ter que vir explicar para o digitador. Só que o digitador, para ele saber que tem alguma coisa errada, ele tem que se basear em alguma coisa. E ele se baseia no fato dele saber que ele quer digitar beterraba
e no fato dele saber que ele está vendo chuchu. Aí fica essa dessintonização. Eu estou tentando digitar beterraba e está aparecendo chuchu. Aí ele vai ter que fazer uma investigação para descobrir o que está acontecendo. Quem tem que fazer essa investigação não é o chuchu. Ou seja, não é o output, o chuchu é o output. Quem tem que fazer é o digitador, o criador. Então, ela se baseou em um equívoco, né? Ela supôs um equívoco e me questionou. Por que o output, ela tá pensando assim, provavelmente, por isso que é uma pena que ela não está vendo. Porque eu, humano, que tenho que descobrir qual é o erro do criador. Não é, você não é humano, esse que é o erro. Você é o criador, se vendo como humano. Sim. Então, quando você investiga o que está fazendo a sua realidade ficar ali, não é você output que está investigando, é você criador, porque é você que é o criador de sua realidade. Se não fosse, você nem seria humano. Sim. Ok. Esclareceu? Sim. Tranquilo. É porque quando ela colocou, eu acho que aí tem alguma coisa errada, mas deixa eu ver na aula. Aí fiquei aguardando. Eu digo, bem, ela não apareceu, então vou fazer a vez. Uma coisa muito importante, aproveitando o ponto, né, que é um ponto relevante, uma coisa muito importante de entender, que ajuda muito a criar a melhor realidade, é que realidade não tem arbítrio. A realidade, ela é resultado. A realidade, ela não tem arbítrio. Ela é resultado do arbítrio do Criador. Então, você decide pintar a parede de amarelo. Qual arbítrio que a parede tem de estar sendo pintada de amarelo? Nenhuma, foi você que pintou. Então, você decide criar uma realidade, a realidade que você está experimentando ela é o resultado do seu arbítrio. Então, ela não tem arbítrio. Então, ela não pode fazer nada. Ela é escrava do Criador. A criatura é escrava do Criador. Agora, o problema é que o Criador, ele adormeceu. E o Criador acredita que ele é a criatura, que ele é só a criatura. Ele não se vê mais como Criador. Então, ele fica achando que a realidade está acontecendo aleatoriamente, por acaso. E não, ele que está criando daquele jeito. Aí, quando ele fica consciente disso, aí ele vai criar e vai se experimentar como criatura, mas sabendo que a criatura que ele está sendo é resultado da criação que ele executou. Entendeu? Certo. Então, isso me remonta a uma pergunta que eu fiz no início lá, que eu perguntava, quando você fala que tudo é consciência, aí eu perguntei o seguinte, que se tudo que eu enxergo na minha realidade tem consciência, assim, é consciência no sentido de, tipo, uma cadeira. A cadeira tem consciência Pega de um poder objeto aí. Tem algum objeto aí? aqui. Do que esse objeto é feito? Matéria, né? Sei lá. Isso Não. aqui é um caderno, um livro. Sim, mas do que ele é feito? De papel. Isso, esse que é o erro. Você não está segurando ele? Sim, Segurar não te dá uma experiência de tato? sim. Então esse caderno ele é feito de tato, não é? De experiência, então. Ele é feito de experiência. É assim? Não, ele é feito de tato, E de visão, que eu não estou é? vendo. E de visão, exatamente. Ele é feito de tato e visão, basicamente essas duas coisas, certo? Tato e Certo. visão é o quê? Sentido, né? Os sentidos. Vamos chamar de sentido ou experiência. Então esse caderno é feito de quê? De experiência. De Experiência sentidos. sensorial. Sensorial. Experiência sensorial. Isso. Ele é feito isso tudo, inclusive seu corpo. Seu Certo. corpo é feito de experiência sensorial. Mas aí eu pergunto, ele tem consciência? Esse aqui? Esse caderno? Sim? Ué,
Eu sou esse caderno? Não. Então, então pergunta para ele, pergunta aí. Aí é covardia. Ué, ele que tem que responder. Se você perguntar para mim, posso te responder. Para falar, sim, Thelma, eu sou consciência, estou me manifestando como uma forma humana. Mas o caderno que tem que responder por si, não eu vou responder por ele. Ah, tá. Tá bom. Afinal de contas, é autoconhecimento. Não é outro conhecimento. Exatamente. O que importa é se você sabe que você é consciente, não se o caderno sabe que ele é. Ok. Quem vai viver a vida do caderno é o caderno, não é você. Exatamente. Quando você levar um ferro que você estiver sofrendo, o caderno não vai estar nem aí com você. Dane-se a Thelma, ela que cuide, cada um com seus problemas. Ema. Ok, Ferrari. Valeu. Tamo junto, Thelma. Um abraço, valeu também. Uau. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu falo dou-lhe três, aí eu vou começar a falar do próximo livro, aí alguém vai levantar a mão. Quer ver? Sempre assim. Seguinte. Vamos então fechar essa demanda. Falei. Falta de um, logo dois. Rafael primeiro, depois a Yolanda. Pode falar, Rafael. Beleza? E aí, rapaz, tá bom? Bom. Eu fiz um comentário na luz lá, você pediu para conversar aqui, né? E eu fui vir na última hora, porque eu tô aqui, eu tô no trabalho, cara. Eu tô fazendo um trabalho aqui. Que você falou, dou-lhe uma, eu falei, nossa, vou perder. E eu tava escutando, acompanhando, e é o seguinte, lá na luz a gente falou sobre a criação da realidade, né? Nós somos responsáveis pela nossa criação, ok. Mas a gente cria em função de tendências que a gente tem, de gostos, de talentos. Aí eu questionei, você falou, vamos falar sobre isso aqui, que é de onde vem o talento, de onde vem a tendência. Então, aí precisa discernir, né? Se é você é uma unicidade. Eu sou uma unicidade, cada ser tem a sua unicidade, e a unicidade é o que nos faz únicos. Então você é um ser único porque você tem sua unicidade e eu também. Você pode entender essa unicidade como natureza. A gente pode chamar essa unicidade de a sua natureza existencial, aí tem a minha natureza existencial, e o universo é a somatória dessas unicidades, e cada uma tem uma natureza existencial. Uma analogia para pensar nisso seria como se cada um fosse um instrumento numa orquestra gigante, digamos assim. Uma analogia. Então, se você se referir a talento falando da sua unicidade, ela não vem de lugar nenhum, ela é a sua natureza existencial, única, singular. Agora, nem sempre você cria em acordo com a sua unicidade. Às vezes você pode criar em acordo com algo que alguém te fez acreditar que era a sua unicidade. Alguém te fez acreditar que era isso, era o certo, era o melhor, era o bom para você. Aí você vai criar
Assim, baseado nisso. Não em acordo com a sua unicidade, mas com essa crença que você recebeu. E na hora que você fizer isso, você vai sentir que a sua realidade está desintonizada. Desintonizada do quê? Da sua unicidade. Aí você vai falar, putz, essa realidade tem alguma coisa com ela está fora de sintonia comigo, com a minha unicidade. E aí você vai descobrir por quê. Aí você vai investigar e vai descobrir que essa crença que te deram, que te falaram, ou que você pegou, né? Às vezes não te deram, você foi lá e pegou, né? Você foi assistir Batman e pegou lá do Batman, uma crença lá do Batman, e falou, essa é a minha unicidade. Não é. E quem vai te dizer que não é esse desconforto que você vai ter quando você estiver experimentando sua realidade. E é a investigação que vai te mostrar a crença que está bloqueando esse fluxo de imagem e semelhança que deveria ser da sua unicidade em sintonia com a sua unicidade. Sua realidade em sintonia com a sua unicidade. Perfeito. Essa falta de sintonia com a unicidade eu entendo, mas a questão que eu levei é como surgiu a unicidade. Porque eu tenho uma unicidade diferente de todos os seres, umas particularidades. Como que essa unicidade se desenvolveu ou ela surgiu? Não, ela não desenvolve, não. Ela é assim, essa aí é a alteridade universal. Para que o universo é a coletividade dos seres. O que faz com que um ser seja um ser e não outro? É essa unicidade que cada ser tem, essa singularidade que cada ser é. Essa é a alteridade, essa é uma alteridade existencial. Eu não sei se você está percebendo para onde eu estou indo, né? A impressão que dá é que alguma coisa criou isso. A particularidade dos seres. Cara, o ser, ele não é criado, né? O ser existe. Então, a princípio, não faz sentido isso, pensar assim, né? Porque você estaria criando um criador do criador, entendeu? A existência existe. Não tem algo antes da existência. O limite da existência é a própria existência. Agora, o que você consegue constatar é que existe essa alteridade existencial, que é o que faz cada ser único, singular. Aí você pode, então essa pergunta que você está colocando, ela é uma teoria, né? A gente teoriza isso. É uma teoria. Isso. E é uma teoria, que não é constatável, entendeu? Ela é teorizável. Não, então assim, para a gente fechar, provavelmente, então posso entender que a alteridade ou unicidade, ela foi manifestada por mim mesmo. Então, é que você está pensando em termos de manifestação. A sua unicidade, ela não foi manifestada. Ela existe. O universo é feito de unicidades existenciais. E ela se expressa atualmente, agora num ser humano. Não. Ela se expressa agora nessa realidade que você está criando, que é uma realidade humana e que inclui ter um corpo na perspectiva de primeira pessoa. Perfeito. O corpo humano é só uma infinitamente pequena parte de tudo isso. Ele é parte integrante da realidade que você está criando.
Mas você não está criando o seu corpo, você está criando toda essa realidade, igual no sonho. Você cria toda a realidade que você está experimentando, não só... Você está sonhando que você está andando de bicicleta. Você não está criando só o seu corpo andando de bicicleta. Você está criando a areia da bicicleta, onde a bicicleta está andando, o mar que está passando ali, o sol que está... Tudo você está criando. Só que você está criando na perspectiva de primeira pessoa. Então dá a sensação que você está dentro de um corpo. Igual ao videogame também. Beleza. Aproveitando, Ferraz, só mais um. Um amigo conversando sobre esse assunto falou, mas não faz sentido, por exemplo, se agora explodiu uma estrela que eu nem sei a existência dela, mas eu vou verificar essa explosão daqui a bilhões de anos pela velocidade da luz e eu que criei isso. É a mesma história da árvore e da floresta. É a mesma história. Leva ele para jogar Second Life. E aí explica para ele. Vamos jogar um joguinho aqui. Você liga o Second Life, aí põe ele para jogar e fala assim, olha para cima. Aí ele olha. Tá vendo aquela estrela que tá lá? Ele vai entender. Né? Aí fala, olha para lá. Aí a estrela desapareceu. Volta. Apareceu. Desapareceu. Apareceu. Desapareceu. Apareceu. Então, foi o que eu entendo e eu argumentei, porque a estrela só existe por proceder da estrela. Então, o problema é usar a palavra existe para estrela. A estrela não existe, ela acontece. Por isso que eu uso a palavra acontece. Ela só acontece porque eu li para perceber. Está vendo essa porta aí atrás de você? Essa porta preta? Ela existe? Sim. Não, ela acontece. Ela acontece. Ela tá acontecendo. Realidade acontece. O que existe é o que está criando o que acontece. Usa essa pedagogia, vai te ajudar. Para você e para conversar com os outros. Beleza. Está esclarecendo. Beleza. Bom demais. Valeu, Ferrari. Falou, Rafael. Valeu. E Yolanda, você ainda quer falar? Yolanda caiu, tibum. Tibum. Epson. Diga, Epson. Ô, Ferrari, essa parte de acontecimento aí, para mim foi uma eureka, né? A parte de acontecimento e existência. Só que agora deu uma bugada aqui. É correto a gente entender que o tempo e o espaço só existem para que as coisas aconteçam? Para que a realidade aconteça? Sim, é correto. Sim, né? Sim, Só que o tempo e o espaço, eles não são entidades físicas. O espaço é você. Faz parte, entendi. Não, tranquilo, é isso mesmo. Esse que é o erro da física. Achar que o espaço está do lado de fora. Foi isso que o Einstein veio explicar para a gente. Esse foi o erro de Einstein. Perfeito. Porque se ele existisse na hora que você fosse medir, ele não tinha aquela alternância que o pessoal bate tanto, né, na dualidade, né? Você só existe a hora que você vai medir lá. Enquanto você não está medindo, é o que eu também imagino. Você já conseguiu medir o espaço? Não, estou falando assim, tem coisas que esse detalhe, essa sutileza de quem está pesquisando profundamente a matéria, a experiência de materialidade, o cara fala, pô, mas eu não estou olhando, não acontece tal coisa. Eu começo a olhar, muda o comportamento, né? Então o cara começa a perceber que tem uma inferência ali, que é
A gente que manifesta a observação, a gente que observa, e aquilo é refletido para a realidade de quem está observando, né? Não vou entrar nisso, não. Isso, para mim, parece meio que uma papagaiada de gente vendendo física quântica. E esse cara tentando explicar o inexplicável, né? O incognoscível, né? Não sei, tá querendo complicar o simples, né? Sim. Beleza, cara. E outra, se você não partir do ponto de princípio correto, a equação vai dar errada. Se você não partir do princípio de que o espaço é você, daí para frente está tudo errado. Se você fala o sonho é que o sonho você acorda, né? Porque se você não acordasse, você não ia se ligar que estava sonhando. É isso que é foda. Exatamente. Você nunca ia entender que você é o sonhador. Você sonha? Claro, sim. E você é ciente, e você fica ciente que está sonhando? Raras vezes. Ou então fico e não lembro a hora que eu acordo. Eu tenho tido clareza durante o sonho, né? Que eu percebo que eu estou sonhando e às vezes as ações acontecem no sonho por impulso mesmo, e algumas vezes eu consigo até direcionar o pessoal acha que é um sonho lúcido, né? De direcionar. E eu até lembro na hora que eu acordo, mas vai desmanhecendo, né? Você lembra? Acho que foi nesse filme dessa semana que a gente foi o filme A Origem, não foi? Na origem, a origem, dentro do sonho. Só contar um negócio. Na origem, ele tem um lance ali de andar pelo labirinto, né? E é o labirinto infinito, que você fica andando, aí o labirinto nunca acaba. Ele nunca acaba porque você fica andando e ele liga o começo com o fim e tal, e ele até fica ensinando a menina a fazer isso. O cara lá, o Cube. Esse é o princípio daquele jogo de realidade virtual, que você fica dentro de uma sala e você tem várias câmeras e tal. Dentro do jogo tem esse algoritmo que você vai andando, você nunca bate na parede, e a impressão que você tem é que você está andando muito em linha reta. Mas o que o jogo coloca, corte e tal, vai mudando. Você está em 4 metros quadrados e a impressão é que você andou 1 quilômetro reto, entendeu? Porque ele vai trabalhando com perspectiva, né? No labirinto virtual. Na verdade, você não saiu da cama, né? Então, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu usei esse exemplo, porque quando eu estou dormindo, eu quero ficar dormindo. Então, o que acontece é que os meus sonhos, eles são labirintos infinitos. Eu fico andando em círculo, para não acordar. Porque se o sonho acabar, eu acordo. Então, eu fico andando em círculo. Geralmente, meus sonhos são assim. Em geral, os mais comuns são esses. Eu fico andando em círculo para continuar dormindo. Aí, quando já está de manhã, que é a hora de acordar, aí eu paro de andar em círculo. E o cenário? Você ficou andando em círculo aonde? Qualquer coisa. Posso ficar andando de bicicleta em círculo, subindo escadas em círculo, andando de carro em círculo, soltando pipa em círculo. Qualquer coisa que fique assim, no repeat, para que eu continue sonhando. Aí isso é sério, que o dia da marmota dentro do dia da marmota é foda. Para mim, funciona. Né? Me mantém dormindo ali. Beleza. Você aprende no sonho? Você já adquiriu algum conhecimento sonhando? Quando é alguma coisa que eu preciso entender, eu uso o sonho para entender, às vezes. Caraca, na minha época de programador, eu lembro que eu trabalhei durante, acho que foi 9, 11 horas, sabe? Cara, trabalhando, codificando, e dava erro, rodava, dava erro, falei, porra, vai se fuder. Fui pra casa, deitei, de madrugada, trabalhando, funcionou, liguei o computador. Porra, cara, funcionou. Porque você só trocou como se fosse uma camada da realidade, né? Você continua exercendo a inteligência com uma camada um pouco mais abstrata, né?
mas aquele sonho eu acho que eu estava tão empenhado em resolver que eu fiquei na dúvida, falei, pô, um dia isso funciona. E quando funcionou, eu fiquei, putz, na época eu não tinha, tanto eu era mais jovem, né, eu não tinha caído nessa questão de percepção aí da realidade. Mas é boa, né, cara? Tem gente que se dedica bastante à experiência do sonho, né? Sonhar, né? Tem sim. Beleza, cara. Vamos sonhar, vamos criar a nossa realidade já com os carneirinhos, né? Estamos sonhando. Só que em outro Sério. nível. Falou. Falou, Epson. Valeu. E aí, Yolanda? Sua vez há de chegar. Levanta a mão aí. Yolanda! Não desiste não, Yolanda. O Epson pegou sua vez aí. Desistiu? Então tá. Seguinte. Vocês, calouros, vão ler um livro essa semana chamado Realidade Multimídia. Esse livro é um divisor de águas no seu entendimento da realidade. Você vai ver, a sua visão da realidade vai se dividir em duas a partir de agora. Antes de ler o livro Realidade Multimídia e depois de ler o livro Realidade Multimídia. Esse livro vai explicar exatamente isso, que a realidade é multimídia. Até agora eu falei realidade, mas eu não falei que essa realidade que eu estava falando, ela era multimídia. E a hora que você entende que essa realidade que você está experimentando, essa aí que você está experimentando, ela é multimídia, você começa a entender muita coisa da sua realidade e do seu processo de criação de realidade. Você vai começar a ficar bem mais claro o que está acontecendo aí. E esse livro, então, ele é um divisor de águas no seu entendimento do que é a realidade. E ele requer bastante do seu discernimento. Então, olha bastante para a sua realidade aí e comprova as mídias que ele vai deixar evidente. Não vou falar mais, porque lendo o livro está tudo dito lá. E aí a gente conversa na próxima aula sobre a realidade multimídia. Muito massa esse momento do ciclo de estudos. Bom demais, gente. Agradeço a participação de vocês. E vou encerrar, vou falar a declaração, vou encerrar a nossa conversa e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos, cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais? Prossigamos.